espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem a qual nós lemos, ela começa aqui no capítulo 4, seu versículo 1, quando a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus teria que atravessar a cidade de Siquém, junto com os seus discípulos, e Jesus ele vai em direção a esta cidade, teria que passar por Samaria, e a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus cansou, e Jesus para em um poço, o poço de Jacó, na cidade de Siquém, e está ali a descansar, enquanto os seus discípulos vai até o centro da cidade comprar comida. A palavra do Senhor vem nos dizer que nosso Senhor Jesus, de tanto ele caminhar, ele se cansa, assim como nós também se cansamos, e precisamos de um descanso, precisamos descansar. E o nosso Senhor Jesus para, enquanto os seus discípulos vai até o centro da cidade comprar comida. E a palavra do Senhor vem nos dizer que certa mulher samaritana vai até esse poço, o poço de Jacó, e encontra Jesus ali sentado. E Jesus chega para ela e diz: me dá água para beber, porque eu tenho sede. E esta mulher fala: como? Eu vou te dar água. Ó, o poço está aí. O poço está aí. Só que Jesus queria mostrar para aquela mulher que a água que ela tinha para dar a Jesus era uma água que ia somente saciar a tua sede. Mas Jesus estava propondo para ela uma água da vida, uma água que ela nunca mais teria sede, uma água que ela viesse beber e jamais ela teria sede. E aí ela indaga a Jesus: como é que eu vou dar água a um judeu? Você sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus ali estava testando a fé daquela mulher. Jesus ali estava mostrando para aquela mulher que a água da vida, só que poderia dar era Ele. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que era necessário Jesus passar pelaquela cidade. Vejamos que na Bíblia, várias curas, várias libertações, várias transformações, Jesus era necessário passar pelo lugar para libertar uma pessoa. Jesus já tinha um propósito de passar ali naquela cidade, porque aquela mulher necessitava de conhecer Jesus. Aquela mulher necessitava de ouvir a voz do Senhor. E quando aquela mulher diz: olha, a água que eu tenho é a água do poço, a água de Jacó, a água que Jacó, ele cavou este poço, para que os animais, as mulheres, para que os gados pudessem beber desta água. Aí Jesus disse: se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. E aquela mulher indaga dizendo: porventura é o Senhor maior do que Jacó? Porventura é o Senhor maior daquele que cavou o poço para me dar água? E Jesus diz para ela: olha, a água que eu tenho para você é a água da fonte da vida, é a água que você vai beber, a água que jamais você terá sede. E aí aquela mulher,
começa a conversar com Jesus. E aquela mulher começa a se expressar com Jesus. E Jesus diz: olha, tu tem marido? E ela disse: não. Jesus diz a ela: disseste bem, porque o que é seu, o que você está, não é teu. E você já tivesse 5, e nenhum deles está contigo. E agora ela indaga Jesus dizendo: serás o profeta? E Jesus disse: eu sou o Jesus, o Salvador. Eu sou aquele que estou lhe oferecendo a água da vida, a água que vai saciar a tua sede. E agora aquela mulher sai de cena e vai até a cidade, e ali ela começa a dizer àquele povo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta verdadeiro, ao qual ele falou todas as coisas que passava sobre a minha vida. E aquela mulher agora ali começa a falar de Jesus, e aquele povo que estava naquela cidade acompanha ela para conhecer o Messias, para conhecer o Mestre. Mas o que me chama a atenção nesta palavra é que Jesus era necessário passar por aquele lugar. Assim como Jesus também era necessário passar, enquanto Jesus estava indo ali para Jericó, ali para ter uma salvação sobre Zaqueu, ele foi necessário passar pelo caminho onde tinha um cego que necessitava de uma cura. Muitas das vezes achamos que Jesus se esqueceu de mim e esqueceu de você. Mas eu quero dizer a você nesta noite: será necessário Jesus passar por um lugar para que você venha a ser curado, para que você venha a ser liberto, para que você venha a ser transformado, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. A palavra do Senhor vem nos dizer que quando Jesus ele chega, ele pede para os judeus, seus discípulos, ir até a cidade, comprar comida. Mas Jesus ele queria um encontro particular com aquela mulher. Jesus não queria conversar com aquela mulher, com os discípulos. Jesus queria ter um encontro com ela, para mostrar verdadeiramente o amor de Deus. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes Jesus ele não quer uma multidão para falar comigo e para falar com você. Muitas das vezes Jesus só quer ele e você. Muitas das vezes ele só quer você para conversar tete a tete, para conversar com você. Enquanto os discípulos saem para comprar comida, esta mulher chega. E Jesus agora começa um diálogo com esta mulher. Jesus agora começa um diálogo. E aquela mulher chega sem conhecer Jesus. Aquela mulher chega no poço de Jacó e olha o homem judeu sentado. E aquela mulher meio que chega sem querer muita conversa. E Jesus chega para ela e diz: me dá água. E ela indaga a Jesus dizendo: como eu posso dar água a um judeu? Eu sou samaritana. Se as pessoas chegar e ver eu dando água para os judeus, como é que eu vou ficar? Minhas palavras eu dizendo. E Jesus ali ensina para aquela mulher que independente se ela é samaritana, independente se Jesus ele é judeu, teria que ela pegar água para Jesus, porque a água que Jesus queria dar para ela era a água da vida, era a água do conhecimento, era a água que ela nunca mais teria sede. E aquela mulher ali entende que verdadeiramente era Jesus que estava falando com ela. E quando ela entende que verdadeiramente era Jesus, e Jesus oferece a água da vida para ela, assim quando os
os discípulos, eles chegaram e vendo Jesus conversando com aquela mulher, os discípulos ficaram atônitos, achando como é que Jesus, o judeu, conversa com a samaritana. Mas o nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Jesus, ele não separa samaritano, não separa judeu. O nosso Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele veio para salvar todos, mas nem todos quiseram a salvação de Jesus. Muitos queriam seguir os seus caminhos, assim como essa mulher, mas Jesus mostrou para ela que ele era o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher agora começa a indagar Jesus: será que este é o profeta? Será que este é o Messias? Aí Jesus mostra para ela que verdadeiramente ele era o Jesus, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega para aquela mulher e diz: olha, vocês adoram o que não conhece, nós adoramos aquele que nós conhecemos, porque importa que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Só que antes ela diz para o Senhor: olha, nós adoramos neste monte. E Jesus disse: olha, chegará tempo que nem neste monte acharão verdadeiros adoradores. Porque eu ainda estou atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque nós temos que adorar o Senhor em espírito. Jesus estava dizendo para aquela mulher que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito. Porque a palavra do Senhor diz que muitos adoram com lábios, mas o coração está longe do Senhor. Muitos adoram o Senhor por adorar, mas Jesus está atrás daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Jesus está atrás daqueles que adoram Ele em meio às dificuldades, em meio ao deserto, em meio à prova, em meio à situação difícil. Jesus está atrás daquele que abre a sua despensa, a sua geladeira e não vê nada, mas ainda assim está adorando, ainda assim está glorificando, ainda assim está dando glória a Deus, porque Deus é Deus em nossas vidas. Será que nós estamos adorando o Senhor verdadeiramente? Será que nós adoramos o Senhor só quando nós abrimos a nossa conta bancária e vê ali o dinheiro repleto? Será que nós estamos adorando o Senhor quando não falta nada em nossas casas? Aonde tudo vai bem com nossa família? Aonde nossos filhos são bem-sucedidos? Aonde nossa família é uma família próspera? Mas será quando vier a dificuldade, vier a prova, vier o deserto sobre a sua vida, sobre a minha vida também, será que nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade? Será que nós vamos adorar o Senhor verdadeiramente, como Ele diz na palavra dEle? Vós adorais o que não conheceis. Isso Jesus falando para os samaritanos, para aquela mulher. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O nosso Senhor ainda procura os verdadeiros adoradores. O nosso Senhor ainda procura aqueles que não olham para a dificuldade. O nosso Senhor ainda procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Que bota o nosso Senhor em primeiro lugar. Que diz: Deus, ainda na minha dificuldade,
ainda no meu deserto, ainda na minha prova, eu vou te adorar. Ainda que eu esteja passando por situações difíceis, eu vou te adorar. Grande exemplo está na Bíblia, aonde aquele homem, chefe da sinagoga, aquele homem que teve a sua filha morta, ele sai desesperado ao encontro de Jesus. A palavra do Senhor diz que ele chega no meio daquela multidão, e quando ele chega em frente de Jesus, ele se prostra e adora, em meio ao luto, em meio à sua filha em casa morta, ele chega nos pés de Jesus e adora o Senhor Jesus. Será que eu e você teria esse mesmo propósito? Será que eu e você teria esse mesmo sentimento de estar dentro de um luto e se prostrar e adorar o Senhor em espírito e em verdade? Grande exemplo este homem nos dá, e mostrar que nós, ainda que esteja passando por situações difíceis, quando nós encontrarmos com Jesus, se prostre e adore a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra diz, que Jesus era necessário passar pelaquele lugar. Assim, quando Jairo ele sai com Jesus, para levar Jesus para a sua casa, para ressuscitar a sua filha, era necessário Jesus passar por uma casa que estava uma mulher enferma. Preste atenção, chegará bênção na sua vida, chegará salvação na sua casa, chegará salvação na sua família, através de uma bênção que Jesus vai dar para outra pessoa. Jesus ele tinha um propósito de dar salvação a Zaqueu, e através da vida de Zaqueu, Jesus passa e cura um cego. Jesus teria que chegar na casa de Jairo para salvar aquela criança que estava morta, mas através da vida de Jairo, Jesus passa e cura uma mulher do fluxo de sangue. A bênção que vai chegar para o seu irmão, pode chegar para você também. A salvação que pode chegar na casa do seu irmão, para a família dele, pode chegar para você também. Porque Jesus ele não faz acepção. Jesus ele cura, ele liberta quem ele quer. Jesus ele transforma, ele salva quem ele quer. Mas era necessário Jesus passar por aquele lugar. Era necessário. E muitas das vezes é necessário Jesus passar na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes é necessário Jesus ter uma conversa comigo e com você em particular. Muitas das vezes é necessário eu e você se trancar no quarto, fechar a porta e ter um diálogo com o nosso Senhor. Mas muitas das vezes está faltando isso de mim e isso de você, que é fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, se prostrar diante do Mestre e começar a adorar a Ele em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor diz, quando eu e você entrar no quarto, fechar as portas, no secreto orar a Deus, no secreto adorar a Ele em espírito e em verdade, e publicamente Ele se revelará para mim e para você. O que é que está faltando para mim e para você adorar a Ele em espírito e em verdade? O que é que está faltando? Muitas das vezes só viemos na casa de Deus cumprir tabela. Muitas das vezes só viemos na casa de Deus para mostrar para o irmão que eu estou aqui,
Não venha nesse propósito não. Venha para a casa de Deus dar o seu melhor. Venha para a casa de Deus adorar a Ele em espírito e verdade. Venha para a casa de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Deus conta comigo e conta com você. Deus conta comigo e com você para fazer a obra dele, para pregar a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu não sei pregar. Eu também não sei pregar não, irmão. Eu sei falar do amor de Deus. Eu sei falar que Deus, onde Ele me tirou, porque eu não sou pregador. E Deus conta comigo e conta com você. O irmão, ele vinha pregar hoje, tudo certo. 4 horas da tarde ele me pergunta: pastor, você vai me pegar onde? Eu falei: eu vou pegar no mesmo lugar. Tudo certo, irmão. Quando chega 17 horas, eu estou vendo 5 ligações dele e uma mensagem: pastor, me perdoe, mas eu cheguei em casa agora, minha filha e minha esposa está enferma, eu não vou poder ir pregar hoje. Eu vou fazer o que, irmão? Eu vou crucificar o irmão? Não. Eu disse: meu irmão, fique em paz. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vá dar assistência à sua família. Leve sua criança, sua menina para o hospital, sua esposa. Pastor, quinta-feira que vem eu estou aqui. Amém, meu irmão. Se não der, amém também. Eu sei de uma coisa, irmão, que sem ouvir a palavra de Deus, a gente não fica. Porque, irmão, Deus nos levantou para fazer a obra. Independente, irmão, se você sabe pregar, se você não sabe pregar. Independente se Deus lhe deu o dom da palavra ou não, pregue a palavra do Senhor. Porque é necessário. Imagine, irmão, se eu chegasse ali agora e cruzasse os braços. Diz: ó, irmão, já cantou os louvores, já abriu o culto, já teve um momento de oração, agora o culto acabou. Vou orar para encerrar, não vai ter palavra. Como, irmão? Se o principal do culto é a palavra de Deus. O principal do culto é a palavra. É a parte principal da liturgia do culto, é a palavra de Deus. E eu disse: eis-me aqui, Deus. Ainda que eu pegue 20 minutos, 30 minutos, eis-me aqui. Porque quando eu gosto, irmão, estou com minha oportunidade, eu gosto de ler a palavra. Eu gosto de estudar, para quando eu conseguir pregar mais ou menos, quando não sou pregador. Mas eis-me aqui. Mas Jesus era necessário passar por aquele lugar. E será, irmão, que eu e você está preparado para quando Jesus passar? Será que eu e você estamos preparados? Quando a bênção chegar na casa do irmão e ele passar pela sua casa, passar pela sua família, será que nós estamos preparados? Aquela mulher não estava preparada. Aquela mulher nem conhecia Jesus. Mas Jesus fez uma grande obra na vida daquela mulher. Mas depois que Jesus conversa com aquela mulher e se revela para ela, e ela entende que verdadeiramente Jesus era um profeta, que verdadeiramente ali era o Messias que veio para salvar a humanidade. Imediatamente ela sai e vai até a cidade e começa a reunir o povo e dizer: olha, conheci Jesus, olha, conheci o Messias, eu conheci verdadeiramente o profeta. Por que você disse que você conheceu o profeta? Porque ele me disse verdadeiramente o que eu estou passando. Aí agora ela pega todos, vai levar para Jesus, para conhecer Jesus. Grande transformação aquela mulher recebeu de Jesus. Porque quem tem verdadeiramente um encontro com Deus, algo tem que acontecer. Quando verdadeiramente nós temos um encontro com o nosso Senhor, algo diferente acontece em nossas vidas.
É impossível, igreja, eu e você ter um encontro com Deus e permanecermos da mesma forma ao qual nós entramos na casa do Senhor. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, algo diferente tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Quando verdadeiramente, assim como essa mulher, ela teve um encontro com Deus. Assim quando ela verdadeiramente bebeu da água da vida, da água que jamais ela terá sede, ela reconheceu. Será que você, será que eu estamos bebendo da água da vida? Será que nós estamos verdadeiramente bebendo da água que jamais nós teremos sede? Da água que sacia o nosso espírito, da água que vem saciar a nossa alma? Será que verdadeiramente nós estamos sentindo? Nós estamos bebendo desta água poderosa? É uma pergunta que fica para a minha vida e para a tua vida. Mas aquela mulher a bebeu. Aquela mulher ela pôde sentir a presença do Senhor. Aquela mulher verdadeiramente ela pode, depois que ela chegou naquele poço, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E ela saiu daquele lugar ali maravilhada. Ela saiu daquele lugar ali com a certeza e a convicção que Jesus é a água da vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Será que você, nesta noite, você vai beber da água da vida? Será que você vai beber desta água? Será que verdadeiramente você vai sentir a presença? Mas muitas das vezes, muitas coisas nos impedem de sentir esta presença. Muitas das coisas nos impedem de beber desta água. Ou até mesmo nós já bebemos dessa água, mas tem algo que está impedindo o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Mas nesta noite, Deus vai quebrar protocolo. Nesta noite, Deus, o próprio Deus, Ele vai tirar tudo que está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Nesta noite, Deus vai mudar quadro de pessoas nesta noite. Nesta noite você vai novamente sentir a presença de Deus. Mas para isso você tem que ficar em espírito. Para isso você tem que deixar a carne de lado e se concentrar no espírito. Porque vai ser impossível Deus se revelar para você enquanto você não estiver em espírito e em verdade. Então nesta noite eu te peço, levante da sua cadeira em espírito. Feche seus olhos em espírito. E comece em espírito conversar com Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Comece em espírito a conversar com nosso Deus.